Olá, me chamo Thaís Vasconcelos, sou advogada, especialista em processo civil, especializando em direito médico da saúde, e hoje eu vou falar sobre os impactos da LGPD nos sistemas de prontuários eletrônicos. Com o crescimento nos sistemas de informações, a medicina foi obrigada a modernizar-se. Surge então a necessidade de informatizar o histórico de documentos do paciente, qual seja o prontuário médico. Importante mencionar que a privacidade dos dados é uma garantia fundamental ao cidadão, é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Deste modo, o presente trabalho tem o escopo de apontar os principais obstáculos vivenciados pelos profissionais da saúde, especialmente no que tange à proteção dos dados com relação à LGPD. Importante esclarecer que a LGPD possui um rol taxativo de dados sensíveis, conforme prevê o artigo 5º da Lei 13.709, a lei considera dado pessoal informação relacionada à pessoa natural identificada ou não identificável. Dado pessoal sensível são aqueles dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dada referência à saúde ou à vida pessoal, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Portanto, a saúde lida tanto com informações pessoais quanto com dados sensíveis, tacados na LGPD. Deste modo, deve ter um tratamento especial. Ao contrário de outras transações, tais como compras online, transações financeiras, os atendimentos da saúde, eles não são restritos a somente duas pessoas, tendo em vista que para um tratamento de saúde, existem um rol de agentes que são responsáveis por esse tratamento, pois o cidadão necessita de pelo menos um hospital, de pelo menos um laboratório. Em alguns casos, ele também necessita do plano de saúde. Deste modo, a dinâmica da saúde ela é bem diferente das outras modalidades. Além disso, é importante deixar registrado que no Brasil há previsão de saúde universal, ou seja, ela trata o ser humano que esteja em solo brasileiro, ainda que ele não apresente documentos ou ele esteja inconsciente. Infelizmente, o Brasil, devido à burocracia, apresenta um enorme vício, qual seja o detalhamento de suas legislações, o que não seria diferente na LGPD, tendo em vista que a legislação ela dá aos donos da informação diversos deveres, porém não especifica os seus limites e a sua abrangência. Deste modo, algumas restrições nas informações aos pacientes são vistas como possibilidades de burlar a legislação. A exemplo disso é o direito ao esquecimento, pois sabemos que pela legislação o dever de guarda tem um prazo de 20 anos após o último atendimento. Ou seja, caso o paciente requeira a eliminação desses dados, a instituição fica impedida de executar o pedido, podendo somente indisponibilizar os dados de acesso e disponibilizar nos casos de solicitação judicial ou éticos. Além disso, a LGPD aduz que o paciente tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas com relação ao tratamento de dados pessoais. Conforme já mencionado, na saúde há um enorme crescimento no uso de sistemas operacionais, com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde nos diagnósticos, nos tratamentos e principalmente no que tange à economia, já que utilizando o sistema, você não tem mais a necessidade de armazenamento do papel. Portanto, a implementação da lei envolve diversos setores, tais como os negócios, compliance, sistema de informação, processos, análise de pessoas, riscos, tecnologias, dentre outros. Surge então uma das maiores dúvidas que os profissionais de saúde têm tido atualmente, que é adquirir um sistema de prontuário eletrônico, esse sistema me informou que ele está de acordo com a LGPD, eu posso ficar tranquilo que a minha clínica, o meu hospital, eu estou com a LGPD implementada? A resposta é não.
O sistema de prontuário eletrônico, ele é um degrau das dezenas de degraus que você precisa ter para implementar a LGPD no seu setor. A primeira regra para a implementação da LGPD é você ter um bom sistema de compliance, que seria um manual de rotinas e procedimentos, um manual feito por escrito, definindo o seu workflow, definindo a sua rotina de procedimentos e um mapeamento completo de como esses dados chegam até a sua clínica, sejam por meio da recepção e o preenchimento do prontuário, sejam por meio de e-mails, sejam por meio de aplicativos tais como o WhatsApp e etc. Portanto, é importante fazer o mapeamento desses dados, mapeamento dessas informações e dizer como são tratados esses dados. Você precisa também dizer como são armazenados esses dados dentro do seu negócio, dentro da sua clínica, por quanto tempo esses dados ficam armazenados, qual o tipo de segurança que você dá para essas informações, quais são as políticas que você utiliza no caso de vazamento desses dados, quem são as pessoas que têm acesso a esses dados, se há dentro do seu hospital, da sua clínica, uma hierarquia de acesso, quais são os médicos que têm acesso a esses dados e por aí vai. Aqui eu posso te dar um exemplo claro que muito acontece. Quando você armazena os seus documentos, você armazena um prontuário eletrônico no seu banco de dados, você provavelmente faz um backup desse seu banco de dados. Vamos supor que o seu computador deu algum problema e você precisa chamar alguém de fora, um técnico, para poder arrumar, consertar aquela máquina. Provavelmente ele vai fazer, ele vai deletar todas aquelas informações e vai fazer o resgate, né? Vai fazer o backup de tudo que tinha armazenado naquele computador. Quem te garante que esse seu técnico é de confiança? Quem garante que ele não vai fazer uma cópia desses dados? Então, é preciso que você também tenha por escrito quais são as pessoas que podem ter acesso e como que é feita essa contratação. Outro exemplo muito comum também é o armazenamento dessas informações em forma de pendrive. Suponhamos que a sua recepcionista perca esse pendrive. Como que é a política da empresa, como que é a política da sua clínica com o vazamento dessas informações? Uma outra exigência da lei é que em alguns casos o médico precisará fazer um termo de consentimento ao paciente, parecido um pouco com aquele termo de consentimento nos casos de intervenções cirúrgicas. Mas nesse caso, o paciente terá conhecimento de como são os procedimentos no que tange ao tratamento dos dados. Qual a finalidade da utilização daqueles dados? Onde que fica armazenado? Por quanto tempo fica armazenado? Nos casos de vazamento de dados, quais são as políticas da clínica, quais são as políticas do médico, quem é o DPO, que é o encarregado de proteção aos dados e por aí vai. Importante deixar registrado que nem sempre os vazamentos de dados são ocasionados por hackers. A grande maioria do vazamento de dados são acarretados por falta de procedimentos e falta de rotinas dentro daquela clínica. Portanto, ter um sistema de prontuário eletrônico não garante que a sua clínica está em conformidade com a LGPD, podendo sofrer, inclusive, multa prevista em 2% do valor do faturamento anual até o limite de 50 milhões de reais por infração. É importante deixar registrado que a legislação vai entrar em vigor no dia 1º de agosto de 2021. A pandemia postergou a vigência da legislação. Era para ter entrado em vigor ano passado e pela pandemia ela postergou. Em que pese a pandemia ter postergado a vigência, a pandemia ajudou muito na transformação digital, especialmente na área da saúde. Bom, finalizando nossos estudos, podemos perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvidas, é um grande divisor de águas no que tange à informatização da saúde.
Devemos sempre lembrar que o prontuário eletrônico registra informações, que são os dados. Ele registra tanto os dados sensíveis quanto os dados pessoais dos pacientes. Deste modo, é obrigado a respeitar criteriosamente os requisitos da LGPD, sob pena de infração à legislação. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença e até mais.